todos, aqui é o Evangelista Juninho do Espírito Santo. Estamos com a lição da classe Juvenis, última lição, fechamento desse trimestre. Glórias a Deus pela tua vida. Eu quero te agradecer porque você tem estado conosco, tem curtido os vídeos, tem comentado. E obrigado por tudo que você tem feito. E lembrando a todos aí, semana passada eu não fiz os vídeos, mas graças a Deus hoje está dando tudo certo. Um abraço lá pro irmão Jardiel Albuquerque, ele que tem o auxílio da IBD. Na descrição do meu vídeo, lá no vídeo, na descrição, tem o link para você ver os subsídios ali, tremendo o que ele traz para nós. Obrigado e pelo apoio e força para a gente estar aqui. Também na descrição tem as aulas de adultos com o evangelista Márcio Mainardes e a lição de jovens e a lição de adolescentes que eu também comento. E agradeço a você. Estamos terminando esse trimestre, glorificando a Deus, e hoje com o assunto de número 13, haverá uma segunda vinda de Jesus? Uma pergunta que tem aqui nessa lição, e nós vamos estar estudando com você. Um abraço para todos aí e nos ajude a divulgar. Haverá uma segunda vinda de Jesus? E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 7. Sóbrio, olha o que diz aqui. Ser sóbrio, vigiai, é o que tem sido avisado para nós aqui. Porque nós vemos em muitos lugares que o pessoal não está sóbrio não. O pessoal acha que parece que Jesus vai vir, que não vai acontecer nada. E é a explicação que nós vamos estar passando aqui nessa lição. Sintetizando, você sabia que a escatologia bíblica é uma matéria teológica que se propõe estudar a respeito das últimas coisas? Nessa oportunidade você terá o privilégio de estudar a respeito dos sinais que apontam para a volta de Cristo à Terra, bem como distinguir as duas fases da segunda vinda de Cristo. Jesus em breve virá. Você está preparado para a sua volta? Há uma pergunta aqui do comentarista do preparo da sua volta. O comentarista, eu não sei, o comentarista da lição nossa, acho que ele não assistiu nossos vídeos. Assista aí, irmão Rafael, e dá um comentário aí. E aqui a pergunta dele é se você está preparado. Nós estamos preparados? É algo que nós temos que estar todos os dias, como que Jesus viesse agora, nesse momento. É um preparativo que temos que ter. A introdução fala aqui sobre inúmeras religiões reservam em seus manuais doutrinários um espaço para falar sobre últimos eventos da história do mundo, bem como o destino final dos homens. Recentemente nas redes sociais e demais mídias assistimos a muitas informações a respeito do calendário maia, que para alguns previa o fim do mundo no ano 2012, sem dizer das profecias de Nostradamus. Tudo isso expressa a curiosidade do homem em saber quando será o fim. Essa explicação do fim é algo bíblico, mas quando nós observamos os cientistas, biólogos e tantas pessoas que estudam também sobre a Terra e sobre o mundo, sobre o universo, e especificamente sobre a Terra, nós observamos que todas as coisas hoje, camada de ozônio, tudo que tem ocorrido na Terra, toda a destruição do homem, toda a explicação científica é que a Terra tem um tempo determinado para acabar, porque ela não vai aguentar até a degradação que existe. E aí nós vemos campanhas e pessoas querendo diminuir a poluição e tantas outras coisas para tentar reverter o quadro que encontra-se a Terra hoje, até pelo tempo de vida, até pelas doenças que têm aumentado, tanto pela poluição da água, também o fim de vários lugares onde existiam água não existe mais, e tudo que ocorre dentro do globo terrestre, o derretimento do gelo, e aumento dos oceanos e tanta coisa ocorrendo, destruição, e o homem mesmo os cientistas já explicam que a Terra
não vai aguentar. E aí nós vemos através da Bíblia Sagrada que a terra geme, a natureza geme, porque o homem tem destruído. Então nós compreendemos realmente, né, um fim. Mas nós, é claro, esperamos um arrebatamento, a vinda de Jesus, buscar aqueles que têm feito a escolha de servir a Jesus, aqueles que têm falado um sim, aceitando a Jesus como Salvador. Há essa escolha e haverá o arrebatamento onde a igreja será buscada, será arrancada da terra. A igreja que eu falo não são as quatro paredes, eu falo igreja somos nós, templo do Espírito Santo de Deus. Acontecerá isso. O fim ele vem, mas nós esperamos o arrebatamento. Aí, após o arrebatamento, acontecerá muita coisa na face da terra. Haverá muitas tragédias, haverá muitas coisas ocorrendo na face da terra. Quando você lê em Apocalipse, você vê tudo o que vai ocorrer, né? Tanto as trombetas, os selos, as taças e todas as demais coisas que a gente já tem estudado. Com certeza tem os vídeos da lição juvenis das últimas coisas, tem lá no meu canal, no canal que você está assistindo aí também, tem uma pasta lá com os vídeos falando de todas as fases que acontecerão aqui na Terra. Você pode assistir lá. Mas então nós vemos, como diz aqui, expressa a curiosidade do homem. Claro que o homem sabe desse fim, as religiões, eles já falam também, outras religiões, desse fim na Terra. E aí nós vemos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 1 a 6, que ele diz assim, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O ladrão, ele não avisa, ele não vai mandar um aviso para você, vou aí te roubar, vou aí arrombar, vou aí entrar, não. E a vinda do Senhor Jesus virá como um ladrão. Quando vê, já foi. É essa a explicação. É isso que temos que prestar atenção. E aí diz, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então aqui uma explicação que para você não ser pego, surpreendido. Isso faz me lembrar muito bem Mateus, capítulo 25, que você vai olhar lá das 5 prudentes e das 5 loucas. E está preparado, não falta o óleo. Tópico 1. Os sinais da vinda de Cristo. Quando questionado pelos seus discípulos a respeito da sua vinda, Jesus falou a respeito de vários acontecimentos que serviam de alerta para os crentes. Mateus capítulo 24 e o versículo 25, ele cita isso aí também. E aqui nós vemos que ali, nós olhamos o Mateus 24, e nós podemos observar nele, na metade dele, o princípio das dores. Nós, quando lemos todo o capítulo, nós observamos que um bom tanto do Mateus capítulo 24, ele fala a respeito do princípio das dores que vai ocorrer. E o versículo que ele cita aqui, o versículo 25, vai dizer assim, eis que vou-lo tenho predito. Então já foi avisado e tem sido avisado. Tais sinais devem ser observados atentamente e interpretados cuidadosamente, para que nós não sejamos pegos de surpresa. E nós vemos hoje a situação que o mundo encontra-se, e a maneira que o mundo encontra-se. Diariamente, jornais, revistas, redes sociais divulgam uma velocidade cada vez maior e uma escala de gravidade crescente os múltiplos sinais apresentados por Jesus. Esses sinais confirmam a veracidade das profecias bíblicas a respeito da segunda vinda de Jesus, que é o tempo de fim. Quais são os sinais? Vamos ver aqui que ele diz aqui, apresenta dentro da lição para nós. Alguns. Evangelização em massa dos povos, tribos, raças e nações. Aí nós citamos até na lição de jovens, a gente falou hoje, gravei esse vídeo,
a respeito do ide agora às nações. Jesus aumentando isso para os discípulos e automaticamente ide para mim, para você também, para as nações. Então nós vemos algo em massa. Deterioração da família, quando os pais matam os filhos e vice-versa. Não só deterioração nesse sentido, mas nós vemos a pornografia, nós vemos dentro da família, nós vemos coisas horríveis acontecendo dentro da própria família, a destruição dela. E tanto as ideias votadas, as ideias de leis querendo tirar o valor da família, no qual é o valor cristão judaico que nós aprendemos. Os conflitos nas políticas internacionais, marcadas por guerras, têm aumentado. A destruição da natureza, que é o que nós falamos aqui no início, com o visível aumento de terremotos, desastres naturais que tem ocorrido. Crise da sociedade, marcada por uma forte degradação moral, da sociedade como um todo, não no Brasil só, mas toda a sociedade. Nós temos visto escândalos nos jornais, as relações interpessoais com o amor de alguns se esfriando, próprios, às vezes, irmãos dentro das igrejas, não conseguem abraçar o outro dentro de uma igreja, quanto mais fora, né? A igreja como o surgimento de falsos cristos, falsos profetas, falsos cristãos, falsas doutrinas, falsos ministros, gerando apostasia, fazendo com que as pessoas se apostatem da fé e comecem a acreditar em outros ensinos, em outras falsas verdades, distorcendo a palavra do Senhor. E aqui diz Israel, seu renascimento como nação do ano de 1948, a retomada de Jerusalém como a capital de Israel e a reconstrução do Santo Templo, como Daniel 9, versículo 27. Quanto aos sinais, o próprio Jesus nos advertiu dizendo: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhar para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. Está próxima. A vinda de Jesus está próxima. É claro que alguém pode estar me assistindo agora e dizendo assim: mas há anos falam isso, há tempos dizem isso. Paulo mesmo falava: está próximo. Quanto mais eu vivo, e nas palavras assim ele dizia: quanto mais eu vivo, mais próximo estou, estou perto de Jesus Cristo, chegando a Jesus. E a verdade é que, se você analisar e você observar todas as coisas que têm acontecido, está mais próximas mesmo. É profecia, é coisas que estão dentro da Bíblia. No tópico 2, fala assim: Jesus virá pela segunda vez. Algumas pessoas não acreditam mais que Jesus voltará. Outras creem que ele está demorando. Contudo, sabemos que ele nunca chega a atrasar, nem tampouco deixa de cumprir qualquer uma das promessas. Então, Jesus, eu já vi ditado assim: Jesus já saiu de lá para vir. Não, não é uma viagem assim. Não, ele não saiu de lá, ele virá. Jesus virá. Em breve ele virá. Em sua primeira vinda, o Filho de Deus nasceu de uma virgem, como profecia de Isaías 7,14. Profecia de Miqueias 5,2, que ele nasceria na Belém da Judéia. Ele viveu entre nós, sem pecado, morreu na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Aconteceu tudo isso. Ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, aconteceu. Voltou aos céus na sua ascensão. Segundo as Escrituras, esse mesmo Jesus que veio ao mundo retornará. Então ele esteve aqui. Por isso fala da segunda vez, porque ele retornará. Primeiro, Jesus virá no céu, não descerá aqui. E os mortos ressuscitarão e encontrarão-se com Jesus, primeiros mortos. Em seguida, nós, os vivos, seremos transformados em corpo corruptível, doença, enfermidade, cansaço, dores, para corpo incorruptível, como o de Jesus. E nos encontraremos com ele nos céus. Participaremos das bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo. Será uma benção. E aí, passado o tempo, muita coisa vai acontecer. Você pode assistir os meus vídeos que estão lá sobre as últimas coisas. E aí, voltaremos com Jesus para aquele julgamento final e tal. Mas ele virá. O importante é destacarmos que a segunda vinda é subdividida em duas fases. A primeira fase, de forma invisível, pois o mundo não verá, que é o arrebatamento da igreja, que é o que eu falei agora. Já a segunda fase, de maneira visível, onde todos verão, todos os joelhos se dobrarão e, meu Deus, Jesus virá acompanhado da igreja, dos anjos, para salvar e restaurar o povo de Israel,
destruir o anticristo e o falso profeta, prender Satanás, que ele está solto, alguns falam que não, ele está, aí será preso, reinar por 1000 anos sobre a terra. Portanto, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que nos prometeu, Jesus, seu Filho, que brevemente voltará. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ele virá. Ele virá. Essa é a promessa de Jesus. E o terceiro tópico, ele diz assim: arrebatados sim, abduzidos não. Quem nunca ouviu falar em objetos voadores não identificados? Os OVNIs. Tem gente que até hoje diz, olha, e vídeos passam na internet aí dizendo que viram algo não identificado. E tantas histórias aí de extraterrestres. Abdução alienígena? É uma pergunta aqui. Infelizmente, esses termos têm ganhado espaço na mente fértil e curiosa de muitas pessoas. Sempre fica mais fácil o pessoal dizer que acredita que o diabo está ali e não acredita no sobrenatural de Jesus, no batismo com o Espírito Santo e na ação dele dentro de uma igreja. Ultimamente está assim um mundo de incrédulos, cheio de incrédulos. Segundo estas pessoas, a humanidade vem sendo abduzida, ou seja, sequestrada por esses extraterrestres, para servirem de experimento em outro mundo. Tal ensinamento nada mais é do que uma tentativa de enganar um grupo de pessoas, fazendo acreditar que algo falso é real, diferente do que ensina a ufologia, que é o que o pessoal acredita, os ufólogos têm divulgado a ufologia. O que ocorrerá de fato em breve na história da humanidade é o cumprimento da palavra de Deus, o arrebatamento da igreja de Deus. Então aqui nós acreditamos que de repente eles já estão criando uma ideia de que quando aconteceu o arrebatamento, alguns que ficarem vão dizer assim que o povo foi abduzido e foi sequestrado em massa para servir de experimento em algum outro planeta. Infelizmente, muita gente vai dizer isso. Mas vai acontecer o arrebatamento, quando o noivo vem buscar sua noiva amada para o casamento. A noiva é a igreja, a noiva é Jesus Cristo, é um símbolo do casamento. O noivo Jesus, a noiva é a igreja, nós, a noiva. E aqui diz que quando será esse glorioso dia, é inútil a tentativa de alguns em especular, inventar data, criar situações. Não, nós não sabemos a hora, nem o dia, nem o momento, nada. Mas o que nós somos aconselhados, está escrito aqui, é nos preparar. Errei, pequei, me perdoa. Falei, me perdoa. E está se preparando, buscando não errar. E aí diz, o apóstolo Paulo, ao falar a respeito do arrebatamento dos crentes de Corinto, destacou que será repentino e imprevisível, um abrir e fechar de olhos. É quase como se acontecesse assim, de repente você vê eu falando assim. E pronto, sumiria, viu? Como que acontece? Sumiu. Claro que eu coloquei aqui a lição na frente, mas seria mais ou menos isso. O pessoal olhar, sumiu. Então, aqui nós vemos em Efésios 5:25 que fala desse casamento, e sobre a tentativa de alguém descobrir o dia e a hora. Mateus 25:13 diz aqui, ninguém sabe o dia e a hora. Somos aconselhados a estarmos preparados para esse maravilhoso e tão esperado acontecimento. O apóstolo Paulo, ao falar a respeito do arrebatamento dos crentes de Corinto, destacou que será repentino e imprevisível, em um abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Você já marcou quanto tempo dura um abrir e fechar de olhos? Já marcou no relógio? Impossível, né? Escrevendo aos crentes de Tessalônica, ele diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que essa explicação para os crentes da Tessalônica? É bom eu destacar e explicar o porquê que ele diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque lá em Tessalônica, eles acreditavam que aqueles que morriam já perderiam a salvação, que só os vivos ressuscitariam. Então a ideia era assim: quando morria alguém, pronto, perdeu a salvação porque morreu, não deu tempo de esperar o arrebatamento. E aí Jesus explica, dizendo que primeiro os que morreram em Cristo ressuscitariam. E Jesus explica, Paulo explica os que, escrevendo aos crentes de Tessalônica, ele diz: os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro com corpos incorruptíveis, imortais, celestiais, semelhantes ao corpo glorificado de Cristo. Então Paulo explica o que ele é sobre Jesus aqui, que os mortos ressuscitariam primeiro. Então aqueles que acharam assim, meu Deus, morreu, perdeu a salvação, não tem mais jeito, Paulo explica, não, quem morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro, em seguida nós os vivos. E aqui ele diz, e ambos arrebatados subirão aos céus para se encontrarem com o Senhor nos ares e assim viverem eternamente com Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Razão pelo qual o apóstolo Paulo identifica e nomeia esse momento com a bendita esperança da igreja, Tito 2 e versículo 13. Bendita esperança da igreja. É a esperança que eu e você devemos ter, que nós temos e precisamos ter, é claro, a esperança desse arrebatamento. E o quarto e último tópico, ele fala vigiai e orai. Todo mundo comenta desse vigiar antes de orar, porque tem muita gente que ora e não vigia. Nós temos que vigiar e orar. O dia da vinda de Cristo será sem aviso prévio, sem e-mail de alerta, não haverá tempo para postagem do Facebook ou mensagem instantânea do WhatsApp, nem tampouco fotos do Instagram. De acordo com a Bíblia, será inesperado, como um ladrão que ninguém sabe quando virá efetuar um assalto. É aquilo que eu fiz mais ou menos, é claro que eu fiz mais rápido que aquilo, é tipo... Eu não edito vídeo, então se eu fosse editar eu faria aqui pra você, eu sumir. Seria assim. Seria assim, você abrir o olho e já tinha sumido. Mas eu fiz aquilo só pra você ver. Só que sumirá assim, já era. Daí o porquê do próprio Jesus ter alertado e ordenado seus discípulos sobre a necessidade de vigilância. Porque não é rápido. Pedro convocou os irmãos a serem sóbrios e vigilantes. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. E aqui o final está dizendo assim, jovem, não estamos na terra a passeio, nem brincando de religião. Estamos batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aí ele fala de Efésios capítulo 6, versículo 10, e vai até o 13, é nesse texto a gente vê sobre a armadura de Deus também. E Judas, versículo 3. E aguardando o bem-aventurado dia do arrebatamento, é preciso vigiar e orar. Precisamos amar, aguardar e apressar a vinda do Senhor como a igreja primitiva. Precisamos orar fervorosamente, declarando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mateus, Felipe, meu filho, chegou agora aqui. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aquele hino que você canta. Conta-se que certa vez perguntaram ao pastor metodista John Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele respondeu dizendo, eu gostaria de estar fazendo o que faço todos os dias, pois todos os dias aguardo ansiosamente a vinda do Senhor Jesus. Aguardar, orar, adorar. O Mateus estava fazendo evangelismo, agora acabou de tirar calor aqui, ele tá voando. Ele vai fazer ele cantar aí um hino para vocês. Espere para escutar o hino. Vivamos hoje como se Jesus voltasse já. Não se esqueça, não dá tempo para se preparar no último momento, pois de repente vamos ouvir o noivo chegou e será tarde demais para se preocupar em encher as lâmpadas com azeite. Para concluir, brevemente Jesus voltará para buscar sua igreja amada e comprada com seu sangue. É bem verdade que não sabemos o dia de sua vinda. Entretanto, temos o dever de estar sóbrios e vigilantes, sempre atentos e prontos. Eu vou pedir para o Mateus, eu vou se levantar aqui, o Mateus vai vir cantar aqui. Que o Senhor venha abençoar a tua vida. Obrigado por você, nesse trimestre, estar conosco, me ajudando, divulgando os vídeos e assistindo, curtindo. Nos ajude. Eu espero que tenha valido a pena para você eu continuar com esse canal. Eu acho que eu vou continuar com o canal, vou continuar fazendo os vídeos, mas Deus abençoe a tua vida cada vez mais. Obrigado por todo o apoio. E ore pelo retiro da Adonai. Eu não faço mais parte da Adonai, mas vou lá de monitor. Ore pela igreja que eu estou pastoreando no bairro São Jorge, nos ajuda nessa oração. E pelo ministério que Deus tem me colocado aí para pregar para crianças, adolescentes, jovens, adultos, retiros, tudo mais que Deus tem feito. E o nosso projeto Cura, que é no Distrito 10, bairro São Jorge, toda quarta, hoje tem, em nome de Jesus, que é um lugar para abraçar as pessoas que precisam de um abraço. Tem muita gente nesse mundo precisando de abraço, sofrendo, que você venha nos ajudar. Que Deus abençoe a tua vida cada dia mais, Deus abençoe
E todos aí, o irmão Ismael lá do Deus é Amor, vi ele hoje, eu desci, ele tava num culto abençoado ali perto, Matheus Felipe, desci lá, fui dar glória a Deus lá, conversei com ele, e ele estava me contando dos 2 filhos dele, que reconciliaram, aceitaram Jesus lá no retiro da Assembleia de Deus do bairro São João, que foi feito uma vez lá, estava pregando lá, eles reconciliaram o Maino e a irmã dele, eu não lembro o nome dele direito lá, mas acho que é Maino e a irmã dele, Cecília Lisângela. Deus abençoe o nome de Jesus. Deus abençoe também o Nelsinho. Orem pelo meu amigo Nelsinho, ele precisa de oração, ele está enfermo, está lá na cama. Passei na casa dele, perguntei se ele queria aceitar Jesus como Salvador, ele falou que sim, então nos ajude aí. Mateus, canta aí um pedaço do hino, daqui a pouco a gente volta. Eu sei que você foi pego no pulo, estava fazendo evangelismo, mas não tem problema. Vem aqui, o pessoal vai entender, né, pessoal? Vem aqui, vem aqui. Ele vai vir aqui, ó. Rápido, rápido. Vai. Por esse trimestre, que possamos voltar novamente aí, estudarmos juntos. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Olha na descrição lá todos os links, todas as aulas. Deus abençoe a tua vida.